de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículos 14 ao versículo 17. Glória a Deus. Acompanhe comigo a leitura. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Pai amado, fala conosco através da Tua palavra. Abre, Senhor, a porta da Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo traga a luz, o entendimento de cada um, Pai. Cada um que nesta noite participa conosco aqui e também os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Nós acreditamos assim pela Tua palavra. Abençoa, meu Senhor, e manifesta-te poderosamente. O Teu nome seja glorificado. Glória a Deus. Poder sentar? Glórias ao Senhor. Pastor Elisama trouxe uma palavra tão importante. Glória a Deus. Eu quero compartilhar também uma palavra a você que está com o coração aberto para ouvir. Paulo fala sobre as marcas de Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas e é bem certo de que foi a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu, foi aos Gálatas. Então Paulo escreve a um conjunto de igrejas na Galácia. Na sua primeira viagem missionária, ele abriu algumas igrejas. Então ele escreve para aquelas igrejas. Então a carta é endereçada a um conjunto de igrejas, um grupo de algumas igrejas na Galácia. Glória a Deus. E o teor do conteúdo da mensagem que Paulo traz aos Gálatas, ele trata de alguns assuntos e ele fala de marcas, ele fala das marcas de Cristo, que ele carregava consigo mesmo. O que seriam essas marcas que o apóstolo Paulo carregava consigo? Algumas pessoas imaginam que uma coisa, outro pensa uma outra coisa. Mas de fato Paulo deixa transparecer no conteúdo da carta o que seriam as marcas de Cristo que ele carregava consigo. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra partindo desse princípio que o apóstolo Paulo escreve para o nosso ensinamento, para o nosso aprendizado. Paulo, no versículo 14, ele diz: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Quando Paulo diz longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, ele está dizendo: eu não me deixarei transparecer, a não ser o brilho de Cristo que há em mim, a vida de Cristo que há em mim. É interessante porque isso é um esforço meu, um esforço seu. Isso é um esforço particular.
Sou eu que decido quem que vai sobressair, se sou eu ou se é a nova vida que eu recebi em Cristo. Paulo fala do novo nascimento no texto. Ele fala das marcas de Cristo e fala do novo nascimento. Mas é interessante que ele diz: longe de mim gloriar-me. Glória a Deus. É o mesmo que Paulo está dizendo assim: olha, eu não sou absolutamente nada se Cristo não estiver em mim. Se Cristo não aparecer em mim, eu nada sou. Será que nós temos essa preocupação de que Cristo apareça em nós, ao invés de nós aparecer? Porque é muito fácil eu querer aparecer. Isso é fácil. Todo mundo sabe fazer isso. Mas Paulo está falando de nós deixarmos Cristo aparecer, Cristo sobressair na nossa própria natureza. Queridos, isso não é uma coisa fácil. Nós estamos tratando da nossa natureza aqui. E nós sabemos, um pouquinho da nossa natureza, que não é coisa fácil. E Paulo diz que eu, longe de mim, gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o mesmo que dizer: Cristo é o motivo do meu viver. Você entende isso? É o mesmo que dizer: o meu Senhor é o motivo de eu estar vivo. Glória a Deus. Se não fosse Ele, eu não estaria vivo. Então não existiria motivo se não fosse Ele. Glórias ao Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. E Paulo está ensinando para aquela igreja que, segundo o seu contexto teológico, eles estavam se desviando daquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Porque logo veio alguns judeus que fingiram ter se convertido, e eles queriam colocar naquelas igrejas alguns pontos da lei para que eles seguissem, dizendo: não, vocês não basta nascer de novo em Cristo, segundo eles estavam dizendo, não basta nascer de novo em Cristo, vocês têm que cumprir a lei também. E Paulo escreve defendendo o seu apostolado, a sua autoridade como apóstolo, porque eles também estavam colocando em questão o chamado de Paulo, dizendo assim: olha, esse Paulo aí nem é dos 12 que o Senhor escolheu. E Paulo então defende o seu apostolado, falando: olha, o meu chamado não foi dos homens, foi do próprio Senhor. Glória a Deus. E Paulo começa a dar testemunho dele, de como foi a sua chamada, de como foi a sua vocação, quem era o apóstolo Paulo, quem era ele. E ele começa a dar testemunho de si mesmo, e agora ele se apresenta aos Gálatas dizendo: olha, eu de mim não sou absolutamente nada, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Eu não sei se você consegue imaginar a intensidade da gratidão que há nesta palavra, porque nós somos alguma coisa porque fomos chamados por Ele, porque Ele nos proporcionou, porque o diabo, ele odeia a mim e a você na mesma intensidade. E o salmista no Salmo 124, eu não me canso de dizer, o salmista diz: o inimigo teria nos engolido vivos, não precisava nem morrer, mas a mão do Senhor tem guardado as nossas vidas. Bendito seja Deus. A mão poderosa do Senhor tem guardado as nossas vidas e nos mantido de pé. E Paulo diz assim: como que eu vou me gloriar de mim em alguma coisa, a não ser no Senhor? Glória a Deus, que tem feito coisas grandiosas em nossas vidas. Bendito seja o Senhor. Eu quero fazer você visualizar nesta noite você em Cristo. Você olhando para você, visualizar você em Cristo. Glória a Deus. Porque se eu começar a me visualizar ou visualizar-me em Cristo, eu vou enxergar coisas que, se eu tiver desapercebido, eu jamais enxergaria.
Mas eu quero fazer você pensar. Você em Cristo. Imagine você em Cristo. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. As Sagradas Escrituras revelam 4 classes de demônios do inferno que tentam nos parar, nos destruir, nos desanimar, tentam minar a nossa fé. E eu quero fazer você visualizar você em Cristo. Imagine você em Cristo, guardado, protegido, cuidado. Glórias ao nome do Senhor. Imagine você sem Cristo. Uma legião de 4 classes de demônios ao teu redor, tentando te tragar, tentando tirar a sua vida, tentando minar a sua vida, os seus talentos o tempo todo. Mas a mão poderosa do Senhor, eu quero fazer você visualizar você em Cristo nesta noite. É isso que Paulo está querendo arrancar do íntimo, do coração, da vida de cada um daqueles irmãos naquelas igrejas. Fazer com que eles visualizassem eles em Cristo. Porque, irmãos, isso é necessário que façamos. Quem é você sem Deus? Começa a visualizar quem é você sem Deus. E começa a visualizar quem é você com Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Ou você acha que quando você acorda pela manhã e dá uma sede de ler a palavra, ou de orar e de agradecer a Deus, você acha que isso flui puramente de você? Não é, querido. É Cristo em você te fazendo viver. Bendito seja o Senhor. É Cristo dentro de você, ativamente te fazendo viver e experimentar mais um dia. Bendito seja Deus. E ainda que o dia seja de prova, ainda que o dia seja de luta, ainda que um dia seja pesado, se você parar para visualizar você em Cristo, você vai conseguir glorificar e exaltar a esse Senhor que vive para sempre. Bendito seja Deus. Então o apóstolo Paulo, ele faz menção para que os gálatas visualizassem eles em Cristo. Quando eu me visualizo em Cristo, eu abro mão de mim mesmo para poder fazer a vontade dele. Quando eu me visualizo em Cristo, eu abro mão dos meus projetos para viver os projetos dele. Porque o projeto de Cristo, como diz Paulo, longe de mim gloriar-me de mim mesmo, a não ser na cruz de Cristo. Aí eu me glorio, porque o plano do Senhor é eterno. O teu é falido, mas o do Senhor é eterno. Bendito seja o Senhor para sempre. O Senhor tem mansões celestiais apresentando, nos concedendo de graça, e não pagamos nada por isso. Bendito seja Deus para sempre. Por que eu vou me gloriar em mim mesmo, sendo que eu não tenho nada a oferecer a mim mesmo que satisfaça o desejo da minha alma? Eu e você não temos o suficiente para nós saciar a nossa alma, mas o Senhor tem, e Ele quem criou cada um de nós, e Ele conhece a sede que há em cada um de nós, e Ele sabe como fazer, Ele sabe como realizar em cada um de nós. Você está sentindo a presença dEle? Ele está aqui. Ele está aqui. Bendito seja o Senhor para sempre. Glórias a Deus. E Paulo, dentro dessa ênfase de eu não vou me gloriar a não ser nele, dentro dessa ênfase, Paulo diz assim: olha, o mundo já está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora vamos fazer uma ilustração para você gravar na sua mente e não esquecer nunca mais. Presta atenção, o que Paulo está dizendo dentro dessa ênfase de não se autogloriar-se, mas sim agradecer por estar sendo cuidado, por estar sendo guardado, por estar sendo protegido, porque o Senhor tem concedido a você. Aí você tem motivos para o adorar. Glória a Deus.
Então Paulo diz, porque o mundo já está crucificado para mim e eu para o mundo. É tão interessante que Paulo, nessa expressão, ele se coloca de um lado, crucificado, e o mundo do outro lado, crucificado. Você sabe o que Paulo está querendo dizer? Você sabe que alguém que está crucificado, ele não tem como sair. Ele não tem como dar um passo à frente. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, eu estou crucificado para o mundo. Eu não dou um passo à frente para o mundo. Glória a Deus. Porque eu estou crucificado para o mundo. E em contrapartida, do outro lado, o mundo também está crucificado para mim. Paulo está dizendo, nada do mundo me atrai. Para mim ele está crucificado e não pode dar um passo e sair da cruz. Glória a Deus. Será que nós conseguimos viver essa intensidade do Evangelho? Isso é um novo nascimento que Paulo está explicando aqui. A intensidade do novo nascimento nos eleva, melhor dizendo, eleva a uma dimensão muito além do que você possa imaginar. Quando você se esforça para se manter longe do mundo, algo sobrenatural flui da sua vida. Bendito seja o Senhor, e os céus se alegram em ti, e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Você entende isso? Diga glória a Deus. Quando nós nos disponibilizamos para viver essa dimensão espiritual, algo sobrenatural acontece, porque o Senhor nos visita, nos observa o tempo todo, e Ele sabe o esforço, seja ele o mínimo ou o máximo possível que nós fazemos, o Senhor está o tempo todo visualizando o máximo ou o mínimo de mim. O mínimo, o máximo de você, Deus está visualizando o tempo todo. E qual que é o interesse de Deus de visualizar-nos minimamente, maximamente? Qual será o interesse de Deus para isso? Ei, presta atenção, existe um tesouro nos céus para entregar glórias ao nome do Senhor a todos aqueles. O Senhor diz assim, olha, profeticamente Ele anuncia, vinde benditos do meu Pai e possuí por herança aquilo que vos foi preparado lá na cruz do Calvário, foi a vitória. Bendito seja Deus para sempre. Então o apóstolo Paulo fala das marcas que ele traz em Cristo Jesus. Eu vou terminar. O que é essas marcas que ele faz? É justamente o sacrifício que ele estava fazendo para se manter de pé, para se manter longe do mundo e o mundo longe dele. Presta atenção. Quando eu me mantenho longe do mundo, o mundo também fica longe de mim. O mundo passa a me odiar porque eu sou um servo de Deus. O mundo vai te odiar porque você é um servo de Deus, porque você é um homem de Deus. Glória a Deus. Presta atenção. E Yeshua, profeticamente, ele diz assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Você é um bem-aventurado. Bendito seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Agora presta atenção, quando nós nos sacrificamos, essas marcas de Cristo que Paulo está afirmando às igrejas da Galácia, é justamente acerca do sacrifício, da entrega, da abnegação que o próprio Senhor fez para cumprir o propósito de Deus. E Paulo está dizendo, olha, eu trago no meu corpo, ele está dando testemunho dele, testemunho próprio, no meu corpo eu trago as marcas de Cristo. Paulo está dizendo, eu tenho abnegado, eu tenho me entregado, eu tenho sacrificado, eu tenho abrido mão de mim mesmo, eu não consigo ter alegria em mim, a não ser na cruz de Cristo, naquilo que o Senhor me chamou, na vocação em que o Senhor me chamou. Então as marcas de Cristo é quando você está vivendo o plano, vivendo o projeto, enquanto você está jejuando, orando, se consagrando, se sacrificando para se manter vivo diante de Deus. Por que há uma necessidade de se manter vivo diante de Deus? Olhe para mim aqui, porque a maioria já morreram. Escute isso, a maioria já morreram.
Já morreram a maioria, porque o mundo está pregando um evangelho que não é um evangelho verdadeiro. É como Paulo está pregando aos Gálatas, dizendo: olha, eu estou pasmado como vocês tão facilmente mudaram do evangelho que eu vos preguei e já estão seguindo a outros ensinamentos. Não é assim o mundo? As pessoas vão seguindo outros ensinamentos e cada um quer viver para si. Nós estamos vivendo a época de Juízes. Lembra da época de Juízes? Os 430 anos em que Deus se calou com aquele povo. E a Bíblia diz assim que Israel não tinha líder. Cada um fazia o que bem parecia os seus olhos. Deu certo? Não. A pior período espiritual da época do povo de Israel foi no período de Juízes. Então isso não funciona. Paulo está dizendo: ei, volta para a cruz. É na cruz que nós encontramos a vitória. Glória a Deus. A cruz é lugar de sacrifício, é lugar de abnegação, é lugar de entrega, é lugar de renúncia. Mas lá você vai encontrar Deus. Olha aqui para mim, você não vai encontrar Deus na balada, na macumba. Não, você vai encontrar Cristo na cruz, aos pés da cruz. Bendito seja o nome precioso do Senhor para sempre. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Bendito seja Deus. E Paulo diz assim: olha, nem porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor, a não ser o ser uma nova criatura. Diga comigo: nova criatura. A não ser o ser uma nova criatura. Quando Paulo diz a não ser o ser uma nova criatura, é porque alguns já haviam deixado de ser uma nova criatura. Porque isso é uma questão pessoal, que eu guardo para mim mesmo, e ninguém consegue salvar a minha vida a não ser eu mesmo. Você entende o que eu digo? Então Paulo diz assim: olha, nem há circuncisão, porque aqueles que estavam contra Paulo, ensinando heresias para a igreja, eram judeus, eram líderes judeus, religiosos, que queriam cumprir a lei judaica e seguir a Cristo ao mesmo tempo. E Paulo diz assim: presta atenção, se é que realmente vocês estão sendo uma nova criatura, como foram através de Cristo Jesus, ou vocês já mudaram a trajetória, já deixaram de ser uma nova criatura? Porque nós temos garantias em Deus para sermos uma nova criatura. Você tem garantia em Deus que o Senhor te salvou, amém? Você pode glorificar a Ele por isso. Temos garantia em Deus que o Senhor nos resgatou. E de onde que Deus me resgatou? Meu Deus, quando eu paro para imaginar, para analisar, de onde Deus me resgatou, de onde o Senhor me tirou, eu posso levantar os olhos para o alto e clamar como o apóstolo Paulo: bendito seja o Senhor para sempre, porque Ele teve misericórdia de mim e me alcançou no charco de lodo, num profundo do abismo, no lamaçal do pecado. Todas essas expressões as Sagradas Escrituras usam. O apóstolo Paulo é o principal deles, e Paulo chega a dizer: eu não passo de um bichinho de Jacó, bichinho pequeno, invisível, mas ainda assim Deus me viu e me resgatou. Oh glória, oh bendito seja o precioso nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Mas não há nada, nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Quero que você entenda que Paulo está tratando aqui, quando ele diz: mas nem a circuncisão ou a incircuncisão tem virtude alguma, ou tem valor algum, a não ser o ser uma nova criatura. Paulo pega na linguagem judaica, Paulo pega algo de mais importante para o judeu, que era a circuncisão, e coloca na pauta. É isso. Você entendeu o que eu estou dizendo? Porque quando a gente fala aqui na nossa cultura, nem a incircuncisão nem a circuncisão tem valor algum,
ser uma nova criatura. Parece que a gente está falando um trocadilho de uma banana e a nova criatura, não é? Não é. Circuncisão para o judeu era muito importante. Era uma marca que todo homem macho recebia. No 8º dia cortava a pele do prepúcio do pênis e ele se tornava um judeu marcado. E tinha que ser marcado. Então aquilo era importante. Para ser um judeu, para poder participar da ritualística, ele tinha que ser marcado, tinha que ser circuncidado. E Paulo está dizendo: nada disso importa. O que importa é ser uma nova criatura. Nada disso importa, a não ser o ser uma nova criatura por Cristo Jesus. Levanta a sua mão e glorifica a Ele, porque é Ele te resgatou. Aleluia, bendito seja Deus para sempre. Se o Senhor não nos resgatasse, nós iríamos descer em toda velocidade para a profundeza do inferno, mas Ele nos resgatou. Oh glória, exaltado seja o bendito nome de Jesus. Eu me empolgo para pregar, mas eu tenho que parar. Bendito seja o teu nome para sempre. E eu não preguei nenhum ponto que eu escrevi aqui. Glória a Deus. Se é para fazer comparações,